O desejo é uma coleira dourada que poucos homens percebem carregar no próprio pescoço. Pode observar, mesmo em silêncio, quase todo olhar masculino denuncia fome, insatisfação, ansiedade de algo que nunca chega. O barulho das ruas, os flashes de celulares, as risadas nervosas em festas, tudo carrega uma pulsação de caça. Só que o predador, na verdade, caminha cego, guiado por impulsos que imagina serem seus. Já se perguntou quanto tempo da sua vida virou cinza na fumaça de fantasias secretas, conversas ansiando por duplo sentido, pequenas vitórias sem gosto? Você se comparou aos modelos brilhando na tela do celular, desejou corpos, colecionou rejeições, tentou parecer confiante segurando tempestades internas. Talvez repita como um mantra: homem é assim mesmo, acreditando que se caminha junto do rebanho, o abismo à frente será menos fundo. Pare, respire, experimente enxergar. A energia que consome seu dia não foi construída por acaso. Existe uma máquina invisível, afinada para transformar desejo em fraqueza. Cada propaganda, cada clique, cada deslizar de feed seduz você a buscar sempre mais e nunca encontrar. Homens sonham em ser predadores, quando na verdade são laçados por promessas vazias. Quem nunca chegou cansado ao fim da noite sem saber porquê? O desejo, se não domado, vira prisão de ouro. As oportunidades passam despercebidas. As relações parecem durar menos. O peito pesa de tanto tentar agradar, ser notado, vencer sem saber o que se disputa. Mas existe um segredo desconfortável. O único homem verdadeiramente perigoso é aquele que não tem mais nada a esperar, que aprendeu a fazer do próprio silêncio uma escolha e não um castigo. Liberdade de verdade não é jamais a ausência de desejo, mas a soberania sobre ele. Só os raros enxergam o portal desse outro mundo. Está pronto para atravessar? O silêncio da sala parece mais pesado quando ele entra, não por falta de som, mas pela ausência de ansiedade. Você já esteve nessa situação. Observa ao redor e percebe que a maioria dos homens parece agir como se carregasse um peso invisível, uma pressa que nada resolve. Eles buscam sinais, olhares, qualquer faísca que os valide, mas o que recebem é apenas mais confusão. Essa não é uma batalha simples. É um campo minado onde a maioria pisa sem perceber, repetindo velhos padrões que só aprofundam a solidão. E ao contrário do que parece, você não está sozinho nessa. Esse cenário é familiar a muitos, mas poucos reconhecem que o problema não está lá fora. Ele habita dentro. A cultura e o sistema desenham o mapa do desejo masculino com linhas tortuosas, confundindo busca por aprovação com força, confusão com virilidade. É um labirinto onde muitos se perdem, movidos por impulsos que não compreendem e que, no fundo, os aprisionam. Você já sentiu essa luta interna, esse conflito entre o que quer mostrar e o que realmente sente? Entre o homem que aparece para os outros e aquele que se esconde para si? Essa é a verdade silenciosa por trás dos olhares vagos e das palavras soltas. Mas existe um ponto de virada. É quando você percebe que essa corrida invisível é uma armadilha. É quando o homem que não se deixa consumir por essa urgência começa a se destacar sem fazer esforço, conquistando um espaço onde a maioria apenas se perde. Esse caminho não é popular, nem fácil, mas poucos se dão ao trabalho de enfrentá-lo. E quando você alcança esse ponto, tudo muda, inclusive a forma como as mulheres percebem e interagem com você. Este é o mapa do cenário que poucos conseguem decifrar, mas que você já está começando a entender. Existe algo ainda mais profundo nesse jogo, e você está prestes a descobrir. Era uma noite de sexta-feira quando Felipe entrou naquele bar de esquina, um lugar onde o cheiro de madeira velha se misturava ao aroma amargo do café recém-passado. Ele não buscava alguém, não queria ser o centro das atenções, sequer desejava sair dali com um novo número de telefone. Ao contrário dos demais, que vinham carregando pressa nos olhos e tensão nos ombros, Felipe caminhava com a tranquilidade de quem já tinha aprendido a esperar em silêncio. Ele se sentou no canto, observando o movimento com um olhar calmo, quase desapegado. Logo, uma mulher chamada Luísa, com seu riso leve e confiança nos gestos, percebeu a diferença em Felipe. Não era um olhar predador, nem uma postura impaciente. Era uma presença serena, um campo magnético que não exigia nada, mas que naturalmente atraía. Ela se aproximou,
Não por estratégia, mas porque a transparência dele desarmava qualquer desconfiança. Enquanto outros homens falavam demais e buscavam aprovação conforme cada resposta, Felipe apenas ouvia, sem pressa, sem necessidade de preencher o silêncio. O que ninguém sabia naquele momento é que Felipe carregava uma batalha interna muito maior que aquela noite. Ele lutava contra anos de condicionamento, contra o impulso consumista e caótico de desejar sem controle. Passara por longos períodos de solidão e autoconsciência, onde aprendeu que a força verdadeira não se demonstra na conquista imediata, mas na capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor implora por distração. Ele dominava seu desejo, não o reprimia, nem o ignorava, mas o transformava em poder silencioso. Essa noite mostrou algo que poucas histórias contam. O homem que não nada atrás, que não corre feito um cão para agradar, aquele que simplesmente é, se torna um farol que as mulheres percebem antes mesmo de um sorriso. Luísa sentiu isso. Não era atração superficial, era reconhecimento. E ali, naquele instante banal, estava o sinal de que a mente dessexualizada não é ausência de desejo, mas o domínio sobre ele, a base da presença verdadeira que todos admiram. Mas o que vem depois desse sinal é onde a maioria falha. E é aí que ficará claro se você está pronto para dar o próximo passo. O choque começa quando você percebe que todo esse jogo não é natural, é programado. João entrou naquela festa achando que era livre para escolher, absorver, conquistar, mas logo sentiu algo estranho. Uma tensão invisível, quase palpável, como se os olhares das outras pessoas fossem puxões em suas entranhas. Ele começou a notar que seu desejo era um fio condutor que alguém ou algo manipulava. A pornografia, as redes, as conversas no bar, tudo orquestrado para manter o homem no ciclo da busca incessante, da eterna insatisfação. João percebeu que não passava de um peão entregue à própria sombra, preso a impulsos juvenis que ele nunca escolheu ter. Essa revelação é dura. A liberdade que ele acreditava ter era uma ilusão cuidadosamente criada. O desejo desenfreado, que ele pensava ser sinônimo de virilidade, na verdade o escravizava. A cada clique, a cada olhar que fixava em um corpo ao acaso, João perdia um pouco mais de controle e clareza. A energia vital, que poderia ser seu combustível interno, era drenada para alimentar um vício invisível que o tornava previsível, manipulado. O sistema quer homens assim, reativos, impacientes, sempre ligados. Eles se perdem na excitação fácil e momentânea e jamais atingem o centro da sua verdadeira força. Mas o erro mais comum, aquele que a maioria comete sem perceber, não está só na distração, está na negação. João tentou fingir que controlar o desejo era fraqueza, que reprimir era perder a masculinidade. Ele rejeitou a sombra que carregava dentro de si, acreditou ser mais forte negando sua própria natureza, enquanto a sombra crescia, invisível, corroendo sua força. Esse é o ciclo do homem perdido, que não sabe que o verdadeiro poder está na integração desse fogo, não na fuga dele. Você sabe disso, sente isso também. A maioria dos homens vive entre a negação ansiosa e a entrega cega. Mas existe uma saída, um caminho que poucos têm coragem de trilhar. O choque de consciência é o ponto de ruptura no qual o desejo deixa de ser senhor e se torna servo. Só assim o homem ressurge. E quando isso acontece, o ambiente não volta a ser o mesmo. Numa manhã cinzenta, em uma cafeteria sem nome, Marcos percebeu o teste silencioso que a vida e as mulheres lhe impunham. Não era uma pergunta verbalizada, mas um desafio tão real quanto o aroma do café que pairava no ar. Ele deveria provar para si mesmo que conseguia estar presente sem ceder ao impulso de controle ou necessidade desesperada. Ali estava Ana, sua interlocutora, com olhos que mordiam a verdade disfarçada por sorrisos breves, pulsando uma sinceridade que desmontava qualquer fachada. O silêncio dela pesava na mesa. Não implorava atenção, apenas observava com a calma feroz de quem escolhe não gastar energia com ilusões. Marcos sentiu o desconforto crescendo, a vontade de preencher o espaço logo, falas rápidas dançando na ponta da língua, mas algo dentro dele freava a pressa habitual. Ele sabia que ceder era perder, que atender ao chamado dependente do desejo daquele momento
seria o ato final daquilo que tentava superar. Ser testado assim, de forma quase invisível, é um momento que escapa à maioria dos homens. É o portal onde se separa quem apenas deseja pelo que quer e quem escolhe pelo que é. Ana não buscava um prêmio, não era prova para ser conquistada. Ela era espelho de uma verdade profunda, a face oculta da ânima que Marcos, até então, evitava encontrar sozinho. Esse instante silencioso, essa pausa tensa, foi o divisor de águas. Marcos viu seu desejo surgir como fogo, mas não deixou que ele o dominasse. Em vez disso, canalizou essa energia para escutar, estar, simplesmente ser. E nessa entrega contida, não perdida, construiu uma presença que não implora nem cede, mas sustenta. Esse é o ponto onde poucos chegam, na linha tênue entre o impulso e a consciência. A provocação emocional aqui é brutal. Ou você se desfaz na prisão do desejo sem controle, ou se funda na liberdade de ser inteiro dentro da própria mente e corpo. E quando essa escolha é feita, tudo ao redor ganha um novo peso, não mais de disputa, mas de respeito e reconhecimento genuínos. O verdadeiro poder da mente dessexualizada não está em negar o desejo, mas em servi-lo com soberania. Não é um gesto de renúncia, mas um ato de coragem. Enxergar o fogo interno sem se queimar, deixar que ele ilumine, não consuma. Essa força transforma o homem de dentro para fora, fazendo da sua presença um campo magnético, uma certeza silenciosa que não clama por atenção, mas a merece por essência. Quando você domina essa arte, percebe que as mulheres não são objetos de conquista, mas presenças a serem reconhecidas. O encontro deixa de ser um jogo de caça para se tornar uma dança de autenticidade. E é neste espaço seguro, onde nem o desejo nem a necessidade governam, que o vínculo verdadeiro floresce. Você deixa de ser refém do impulso e vira arquiteto da sua própria alma. Essa jornada não é confortável. Enfrentar a própria sombra, aceitar dores e limpezas internas, é um desafio reservado aos homens que não se contentam com as superficialidades do desejo frustrado. Jung dizia que o self se manifesta quando se aceita e integra as contradições internas. Esse é o solo fértil para a mente dessexualizada, e a vida responde a essa maturidade silenciosa. As portas se abrem sem força, as relações ganham leveza verdadeira, e sua energia, antes dispersa, pulsa coerente e firme. Você se torna um centro, uma presença que não precisa provar nada, porque já sustenta tudo dentro do peito. O homem que não busca, que não implora, que não se desespera pelo olhar alheio, torna-se o verdadeiro estoico moderno. Um farol num mar de ruídos, um porto onde a alma descansa. Está pronto para deixar a coleira dourada no chão e descobrir a liberdade que nasce no domínio do próprio fogo.